Estamos de volta agora com dica de plantas. Você vai aprender o passo a passo de como fazer o plantio corretamente. Dá só uma olhada que bacana. Essa aqui é a nossa muda, né? É uma muda de árvore da espécie Nim, utilizada também aí nas áreas de restauração florestal e também muito utilizada para arborização urbana. Então, como primeiro passo, a gente faz uma inserção nas duas laterais do nosso recipiente, legal? Para que a gente possa retirar esse torrão de maneira uniforme. A gente pode proceder com pequeno cuidado, que é esfarelar um pouquinho essas raízes laterais que a gente tem no torrão, para que ela não sofra um processo de enovelamento, né, dentro da cova que a gente vai abrir. Então é como se eu estivesse fazendo algumas estrias ao longo desse torrão para que essas raízes possam respirar e elas possam se desenvolver lateralmente dentro da cova que a gente vai produzir. A cova deve ter o diâmetro de 2 vezes o tamanho do nosso torrão. Importante, a gente delimita com a nossa área de inserção aqui usando uma cavadeira para fazer essa cova, né, para a gente ter uma orientação. E vamos nessa. Feita a nossa cova, o nosso próximo passo é colocar o nosso torrão, que já está retirado do recipiente de produção da muda, dentro da nossa cova. Um ponto importante, no centro da nossa cova, a gente deve deixar uma pequena elevação. Por quê? Assim que a gente projetar o torrão, a gente garante que a água que vai percolar ao longo da cova não emposse no fundo e venha a prejudicar e contribuir com o apodrecimento dessa raiz no fundo do torrão. Legal? Nesse momento, a gente vai misturar um pouco, numa quantidade de 50% a 50%, dessa terra que a gente mesmo retirou, com algum tipo de substrato, ou esterco, ou qualquer tipo de adubo orgânico. Legal? Pode ser utilizado também uma fertilização química, ou seja, com uma formulação adequada de adubação. Outro ponto importante, assim que a gente tapamos a nossa cova, é deixar uma pequena elevação ao longo do tronco dessa árvore, para que ao mesmo tempo que a água não percole e emposse no fundo da nossa cova, ela não emposse ao redor do tronco, porque isso pode favorecer o apodrecimento dessa árvore também, principalmente no período de muitas chuvas. Para finalizar o nosso plantio, a gente vai ter um cuidado de colocar um pouco de matéria vegetal morta, né, ou uma palhada, ou até serragem, que a gente possa colocar no entorno dessa nossa muda plantada, né? Mas que também a gente não deixe essa palhada em contato direto com o caule, né? A intenção da gente colocar esse resto de material vegetal é que isso possa conservar a umidade para a planta, né? Principalmente nesses primeiros meses de desenvolvimento, onde ela sofre um estresse um pouco maior, seja um plantio ou até um transplante de muda, né? Ou de um arbusto. Então é importante que a gente garanta essa umidade. E para você que é fã de feijoada, chegou a hora mais gostosa do programa, a receita da semana. E essa pedida é certa, hein? Vamos te ensinar a fazer bolinho de feijoada, que tal? Só de pensar já dá água na boca. Os ingredientes são muito simples e você vai gastar bem pouco para incrementar o cardápio da família. Corre lá, pega papel e caneta para não perder nenhum detalhe. Confira agora. Eu vou preparar uma feijoada, porém ela não é uma feijoada completa. Eu vou usar uns ingredientes apenas para dar um aspecto de bolinho de feijoada, um gosto da feijoada, para lembrar mesmo a hora que você estiver comendo o bolinho. Eu não vou usar a costelinha, eu não vou usar o paio para não ficar muito forte. Até porque eu tenho que bater todos os ingredientes no liquidificador e eles têm que ser bem macios. Anote aí os ingredientes. Para a feijoada, 300 gramas de feijão preto, 200 gramas de pernil suíno cortado em cubos, 1 goma de linguiça calabresa, 100 gramas de bacon, meia cebola roxa, 1 colher de sopa de azeite, louro, pimenta do reino, cominho, noz moscada moída a gosto. Para a massa, 300 gramas de farinha de mandioca fina, 2 dentes de alho, 400 gramas de farinha de rosca para empanar,
2 colheres de sopa de polvilho azedo, cheiro verde e sal a gosto. Para o recheio, 450 gramas de bacon e meio goma de linguiça calabresa. Para a panela no fogo. Vamos primeiro com azeite, deixar ele dar uma esquentada. E não precisa muito azeite, porque a cebola já solta um pouco de líquido. A cebola a gente não precisa dourar totalmente, a gente só precisa dar uma esquentada nela. E agora eu vou colocar o bacon. O bacon também eu gosto de cortar ele em cubinho, porque como a gente vai bater essa feijoada no liquidificador, vai ajudar o corte um pouco menor. Depois do bacon já frito, eu vou acrescentar o pernil. O pernil eu também corto ele em cubinhos pequenos para facilitar a hora de bater no liquidificador. Bom, aqui a gente já deu uma fritada no pernil. Agora a gente vai adicionar a calabresa. Agora a gente frita todos os ingredientes até ficar bem dourados, para depois adicionar o feijão. Aqui tá grudando um pouco no fundo da panela, vou adicionar um pouco de água para sair e ficar um caldinho. Agora com todos os ingredientes dourados, vamos adicionar o feijão. Aqui eu já pré-cozi. Eu pré-cozi com 5 folhas de louro e coloquei um pouco de sal, porque o tempero eu quero colocar depois que a feijoada estiver batida. Agora que eu adicionei o feijão, eu fiz uma mistura de tempero de pimenta do reino com cominho e noz moscada moída. Eu vou colocar aqui só para dar um gostinho a mais. E mexer. Agora vamos esperar dar mais uma cozida, os ingredientes ficarem um pouco mais moles para a gente bater no liquidificador. Com a feijoada pronta, a gente vai colocar para esfriar, porque no liquidificador a gente bater quente vai complicar. Mas vamos colocar num bowl aqui, deixar ela esfriar por uns 20 minutos, eu acho que já é o suficiente para a gente bater ela no liquidificador. Depois de ter levado a feijoada na geladeira, uns 15, 20 minutos, vamos bater ela com o restante dos ingredientes. Só colocar a feijoada no liquidificador. E eu vou adicionar um pouquinho de água para facilitar ele processar. Ele fica homogêneo, mas ele fica com uns pedacinhos de feijão. A única coisa que tem que se atentar é para ver se a carne, a calabresa e o bacon ele desmanchou. Não pode ficar pedaços das carnes. Depois de ter batido a feijoada, eu fiz uma mistura de cheiro verde, alho e sal. Que eu não tinha colocado sal no início, coloquei bem pouco. E agora a gente vai dar um cheirinho nela. Depois da feijoada batida, eu vou acrescentar a farinha de mandioca. Aqui eu posso colocar tanto essa farinha de mandioca fina, como a farinha de mandioca amarela. Mas sempre optar pela farinha fina. Eu vou mexer. Pode mexer com uma colher, com um fouet de início, e depois a gente vai finalizar mexendo com a mão. Agora a gente vai colocar o polvilho azedo. O polvilho azedo vai entre 10 e 20 gramas. Não pode pôr muito, porque o polvilho azedo ele tem um odor muito forte e a gente só quer que ele dê liga. Agora eu vou incorporar essa massa toda com a mão, até ela desgrudar do bowl. Depois de ter colocado as farinhas na nossa massa, eu vou fazer as bolinhas e rechear. Aqui eu vou rechear com bacon e calabresa. Mas a gente tem várias opções. Posso até usar o pernil picadinho e rechear. Eu posso usar a couve refogada junto com o bacon. A gente só precisa que esse bolinho lembre que ele é de feijoada. Aqui, eu vou amassar na mão. Eu vou fazer uma bolinha na mão. Colocar o recheio. Aqui, que eu tô fazendo é a calabresa e o bacon. E vou fechando. Até ele formar uma bolinha.
Tomar cuidado para não quebrar. E se ele estiver quebrando, pode adicionar um pouco mais de farinha de mandioca e um pouquinho de polvilho azedo. Ele só não pode quebrar. E aqui, dá pra você fritar sem a farinha de rosca, mas eu gosto da farinha de rosca porque ele fica um pouco mais consistente. Eu pego o bolinho. E esse é o bolinho finalizado. Com óleo quente, a gente vai levar o bolinho para fritar. Tomar cuidado a hora de colocar o bolinho, para ele não desmanchar e não deixar muito tempo. É só para ele pegar uma corzinha. E não mexer muito para ele não desmanchar. Deixa ele fritando aí uns 40 segundos, 50 segundos. Anote aí os ingredientes. Para a feijoada, 300 gramas de feijão preto, 200 gramas de pernil suíno, cortado em cubos, 1 goma de linguiça calabresa, 100 gramas de bacon, meia cebola roxa, 1 colher de sopa de azeite, louro, pimenta do reino, cominho, noz moscada moída, a gosto. Para a massa, 300 gramas de farinha de mandioca fina, 2 dentes de alho, 400 gramas de farinha de rosca para empanar, 2 colheres de sopa de polvilho azedo, cheiro verde e sal a gosto. Para o recheio, 450 gramas de bacon e meio goma de linguiça calabresa. Esse é o prato finalizado. Eu fiz um molho com maionese, pimenta e salsa desidratada para acompanhar. Ele é bem picante. O bolinho, como eu disse, é o recheio de calabresa e bacon, porém vocês podem variar. E é isso então. Essa é a receita e até uma próxima. Apoio Cultural. Supermercado Santa Cruz. Faz parte da sua vida. Por hoje eu fico por aqui. Você pode rever todas as reportagens, dicas e receitas pelo nosso site tvunifev.com.br ou pelo facebook.com/TVU Notícias do Campo. Você pode mandar também sugestões pra gente pelo Face ou pelo e-mail noticiasdocampo@tvunifev.com.br. Todo carinho especial para Elisete e para as meninas do Texas Country. Eu espero você na semana que vem às 8h30 aqui na TV Unifev. Beijo grande e até lá.